vamos lá, quem trouxe a Bíblia Sagrada? Deixa eu ver quantas Bíblias nós temos aí. Olha, que maravilha, que bom. Pode baixar a Bíblia, mas tem uns aí sem Bíblia, hein? Então, você não pode esquecer sua Bíblia, tá bom? A Bíblia tem que estar com a gente, porque é ela que nos dá as instruções, né? De tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos nessa campanha, contagem regressiva, e essa campanha tem um alvo. Qual era o nosso alvo nessa campanha? Despertamento para a igreja, para que a igreja se desperte no que diz respeito à espera por Jesus de verdade. A igreja de Cristo, ela perdeu um pouco desse tato, né? Com Cristo, no sentido de esperá-lo. Tem muita gente que já nem espera mais Jesus por aí, gente. Tem gente que já vai na igreja por hábito. Pessoas estão indo para a igreja apenas para cultuar, ir para casa e acabou. Mas ainda tem os remanescentes que vêm para a igreja, vêm para a casa de Deus, por sede e fome de estar na presença do Senhor. Não, eu vou de novo. Por sede e por fome de Deus. Esse é o sentimento que todo cristão precisa ter. Estou indo para o culto, porque eu estou com uma vontade de cultuar hoje. O pastor Reis chegou por medo de ir para o inferno. Deus me livre, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for é perigoso, vai que eu vou para o inferno. Tem gente que pensa assim. Nós temos aquele grupo que vai para a igreja só para o encontro social. Encontrar amigos, rever colegas, irmãos. E nós vamos encontrar o terceiro grupo, que são os famintos por Deus. Os apaixonados por Deus. Será que tem alguém assim aqui hoje? Sabe aquele crente que diz assim, se eu não for para o culto tem alguma coisa errada comigo? E não é hábito, não é costume, é vontade, é paixão, é desejo, é amor por Deus. Amém? Esperando a volta do Senhor Jesus. Aleluia, já estou sentindo Ele aqui. Então o nosso tema hoje vai falar de duas coisas. Vai tratar do céu e vai tratar do inferno. Joga para mim esse tema, por favor. Bem sugestivo. Ó, nosso tema de hoje, o céu é real e o inferno também. Diga comigo, o céu é real e o inferno também. Aqui eu fiz questão de separar duas imagens para ilustrar para você o inferno e o céu. E o nosso texto áureo dessa noite é Lucas 16, tá? Nós vamos falar sobre a realidade do que é o céu e o inferno e as consequências eternas das escolhas terrenas. As escolhas que você vai fazer aqui vai decidir a sua eternidade. Vou repetir. As escolhas terrenas que você fazer aqui vai decidir a tua vida eterna, se será com Deus ou se será com o outro lado. Beleza? Vamos fazer essa leitura? Lucas capítulo 16. Eu mandei uma outra versão aí. Eu acho que aquela vai ficar melhor, para a gente poder transcorrer. Apesar de eu amar a NVT, mas hoje eu quero ir com essa outra versão. Mandei aí para o David, ela é Almeida edição contemporânea. Vamos fazer essa leitura. Capítulo 16, versos
19. Se não encontrar essa versão, nós vamos dessa mesmo. Diz assim, ó, vamos pegar essa versão aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Esse homem era um homem rico e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Essa versão me judia. Vamos lá, verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. De quantos homens esse texto está tratando? 2 homens. Um é rico, sim ou não? E o outro é pobre, é um mendigo. E desejava, volta um pouquinho no 20, aonde que esse mendigo estava? Na porta da casa do rico. Vamos lá. E desejava, tinha vontade, tinha desejo de alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas, as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Avisa esse irmão do lado, diga para ele, o rico também morre. Amém? Volta no 22. E foi sepultado, pronto. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Em outras palavras, você era? E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Diga para esse irmão do teu lado, existe uma separação. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Sabe o que ele está dizendo aqui?
Para eles acreditarem, o indivíduo tem que sair daqui para ir lá. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Diga para alguém aí do seu lado: tem gente de coração duro demais. É sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Vamos junto nessa viagem? Algumas verdades estão aqui colocadas em xeque. Primeiro, a nossa sociedade hoje está falando mais de prosperidade, está falando mais de assuntos econômicos, estão falando mais sobre acidentes, estão falando mais sobre crises, estão falando sobre governos, estão falando mais sobre países, sobre epidemias, doenças, guerras. E todas as vezes que a gente precisa falar de assuntos como esse, a sociedade parece evitar. Muita gente não quer falar, não quer expressar, não quer esboçar questões como essa que é de vital importância. Mas graças a Deus que você veio nesse culto dessa noite, e o nosso assunto é justamente falar sobre isso. Tá bom? Por quê? Porque isso aqui é real, gente. Isso aqui não é brincadeira. Então, algumas verdades aqui, nós vamos dizer aqui para você poder entender. Primeira grande verdade, para todos nós: a vida não termina na morte. Para quem conheceu Jesus, quem se entregou para Jesus, a vida não termina na morte. Não termina nem para o ímpio e não termina nem para o justo. A vida não termina na morte. Pastor, mas quem morreu sem Jesus não já era? Não, não terminou ainda. Ele também terá vida. Até quem morreu sem Jesus vai ter que ressuscitar. Porque ele não vai direto ao inferno sem antes passar pelo julgamento final. Ninguém vai entrar no céu sem antes passar pelo tribunal de obras, que é a prestação de contas. Não é só esperar Jesus voltar e entrar no céu, não. Lá no céu, quando nós chegarmos, vai ter o tribunal de contas, o tribunal de obras, aonde tudo que te foi entregue um dia pela mão de Deus, você vai ter que prestar conta de tudo. Complica, né? Eu já vi que uns fizeram assim, ó. Você vai ter que dar conta. Imagine quando ele fizer a seguinte pergunta para você: eu te dei dons, beleza? Beleza. Quantas almas você ganhou com os dons que eu te dei? Pastor Nilton do céu, vai dar um medo. Só misericórdia. Ok. Eu te dei riquezas. Eu abri a possibilidade de você enriquecer. Quantas pessoas você ajudou com as riquezas que eu te dei? Quantos necessitados você ajudou? Porque tem muita gente que não sabe disso. Ele acha que ser rico é um privilégio só dele. Ele se torna alguém literalmente egoísta, caminha com as suas riquezas, é intocável. Parece não entender que o Senhor te prospera para que você seja bênção na vida de outros. Deus quer te abençoar, porque em ti serão benditas as pessoas. Você será uma bênção. Ele disse para Abraão: Abraão, tu serás uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias dessa terra, Abraão. Abraão, sê tu uma bênção, Abraão.
Você precisa entender que você foi chamado por Deus para ser uma bênção na vida de alguém. A pergunta para você hoje é: você tem sido uma bênção para alguém? Você tem abençoado alguém? Eu quero fazer você pensar mesmo. Quem é que está sendo uma vítima das bênçãos de Deus na sua vida? Tem alguém desfrutando de coisas que você está agenciando para esse alguém, numa linguagem mais moderna? Tem alguém que está dizendo assim: fulano de tal é uma bênção na minha vida. Você conhece fulano? Conheço. E aí? Aquele ali é uma bênção de Deus na minha vida, na minha história. Isso é uma bênção. Quando chegarmos lá, no tribunal de obras, ele vai perguntar para você. Eu queria entender o que você, eu, nós daríamos como resposta para Deus. Porque lá no céu, a Bíblia diz que não haverá a palavra da inocência. Não mais. Lá não tem como você dizer assim, ó: eu não sabia. Deus me perdoa porque eu não sabia. Lá não vai ter isso. Aí quando você tentar fugir de alguma coisa, ele vai dizer: não, espera aí. Procura nos livros. Sabe, irmãos, eu ouvi os primórdios da igreja dizer uma coisa e hoje eu acredito nisso. Todo o nosso processo de vida aqui está sobre anotações. Está sendo registrado cada culto que você chega aqui. Está tudo contabilizado, cada glória a Deus que você dá aqui. Está tudo escrito no livro das obras. Quantas almas você ganhou. Está tudo registrado. Não tem para onde fugir. Então, a grande verdade é que a vida não termina na morte. Depois da terra, partir daqui, tem uma eternidade. Avisa esse irmão e diga: nós temos uma eternidade para viver. Pastor, morreu, acabou, já era. Negativo. Isso é uma conversa de pessoas desentendidas. Quem conhece e entende a Bíblia Sagrada sabe que a morte para ele aqui é começar uma nova vida com Deus. Não é reencarnação, não. Você não vai voltar um gato para essa terra de novo. Não, você não vai voltar na personalidade de outra pessoa, não. Quando você partir daqui, você começará uma nova vida na eternidade. A Bíblia diz que todos ressuscitarão, tanto os grandes e pequenos, naquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. Vai ter que sair. Quem morreu afogado, quem sumiu na água, quem morreu no fogo, não importa onde estiver, ele vai dar uma ordem e tudo vai se montar de novo. Pastor, mas fulano foi cremado, as cinzas voaram sobre as águas. Vai ter que devolver cada pedacinho, cada pó daquela cinza, até formar o indivíduo, porque ele tem um acerto de contas ainda. Ninguém vai escapar desse dia, ninguém, absolutamente ninguém. Então, a vida para nós não termina na morte. Diga comigo: a vida não termina na morte. Depois da terra, existe uma eternidade. E essa eternidade tem dois elos. Ou essa eternidade você tem com Deus, ou com o inferno, o céu ou o inferno. Você decide aonde você quer ficar. É uma decisão que eu não posso fazer por você. É você quem precisa decidir o que você quer da sua vida. Amém? Agora você entende por que o cristão,
Ele não é uma pessoa desesperada quando morre alguém. Ele não fica desesperado no sentido de dizer, acabou. Não. Ele sabe que a partida de um ente querido está abrindo um acesso desse alguém no céu com o Senhor. Partiu para o Senhor, ele vai rever de novo lá. Ele vai ver. Ele vai poder ver esse irmão de novo lá no céu. Amém, Jesus? Amém, Jesus? É uma loucura, mas isso é verdade. Então, existem duas realidades eternas. Primeira coisa, duas realidades eternas. Não tem jeito. Morreu o mendigo e morreu o rico, sim ou não? Então a morte não faz distinção entre rico e pobre, grandes e pequenos. Ambos morreram e a diferença não estava na forma como viveram financeiramente. O que estava em xeque não era a vida financeira de um e de outro, mas era a vida espiritual. O que importa para Deus não são os patrimônios que eu possuo, não são os bens que eu detenho, não são as roupas de grife que eu posso usar. Isso tudo vai ficar aqui, é passageiro. O que está importando para Deus é como que espiritualmente eu estou. Como que eu estou espiritualmente? Estou preparando? Estou com Deus? Opa! Pastor, isso significa que eu não posso ser rico? Claro que pode. Aliás, você deve ser rico, porque o teu Deus é o dono do ouro e da prata. Vou repetir, as melhores coisas desse mundo aqui é para estar na tua mão. Só que isso aí não pode se tornar um Deus para você. O dinheiro que você tem na sua conta gorda lá no banco não é mais especial do que Deus. O carro importado que você tem não pode ser mais importante do que a presença de Deus. Os apartamentos, que você tem de luxo não pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Eles não podem ser Deus na tua vida, te governarem, te prenderem. Você não pode de jeito nenhum se prender a isso, porque tudo isso vai ficar. Agora, a presença de Deus é o algo mais valioso que alguém pode ter. Mas Ele quer te prosperar. Só que tem gente que Deus nunca vai deixar ele prosperar financeiramente, vamos dizer assim, na sua vida, nos seus bens, na administração, nas suas mordomias. Tem gente que não pode. Porque se ele tiver um pouquinho, ele já começa a desviar. Tem gente que pulou de um Fusquinha, nada contra o Fusca, eu tive um, comprou um Fiat Uno, ele já passa na lama e joga lama nos irmãos. Ele deixou de andar a pé, comprou um Prisma. Comprou lá um Cruze. Cruz credo. Entendi. Já não cumprimenta mais. Já não quer mais ir para o culto. Eu conheci um irmão que ele perdia cultos. E eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu cheguei um dia, passei na frente da casa dele, o carro dele estava macaqueado. E ele tinha tirado as rodas do carro e estava lavando o carro. Não podia ir para o culto porque ele tinha que lavar o carro. Meu irmão, nada é mais valioso do que Deus na sua vida. Dava vontade de falar para ele: põe no posto esse carro para você lavar, vai para a igreja, vai para o culto. Aleluia. Tudo isso vai ficar aqui, irmão, pelo amor de Deus. Não se prenda em nada dessa terra aqui. Então, nós temos aí, a diferença não está de jeito nenhum no poder aquisitivo de ninguém, está na vida espiritual. Você pode ser rico, mas seja cheio do Espírito de Deus. Ame a obra de Deus, ame o reino de Deus. Isso aí vai ficar, irmão. Não
posso dar carona que vai sujar meu carro. Pelo amor de Deus, não tem água aí para lavar. Quanta gente que é assim mesquinho, né? Então, o Lázaro, a Bíblia diz que quando ele morre, ele foi consolado. Em contrapartida, o rico foi atormentado. Escuta, aquele mendigo foi para o seio de Abraão. A expressão seio de Abraão, gente, é como se ele estivesse dizendo assim, ele foi para o paraíso. O seio de Abraão, na Bíblia, é a ideia de descanso, lugar de descanso, como o paraíso. Antes da morte de Jesus, era entendido assim, o paraíso era aqui, o seio de Abraão era aqui, havia um abismo no meio, do outro lado do abismo estava o Sheol, ou o inferno. Então, o inferno, o abismo que separava, e o seio de Abraão, o paraíso. Quando Jesus morreu, isso aqui, de repente você já deve ter ouvido falar, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele pega os que estão no seio de Abraão e ele vai mudar o lugar agora. Ele vai levar para os céus. E ele vai colocar esse paraíso lá no céu, embaixo do trono de Deus. Então quem já partiu com Jesus não está no céu, aonde Deus habita. Ele está abaixo do trono de Deus, em um lugar, uma sala VIP, vamos dizer assim, aonde ele espera o arrebatamento da igreja. Então eles estão, os que partiram com Jesus, estão no paraíso, embaixo do trono de Deus. Eles estão aguardando a volta de Jesus, porque eles só vão entrar no céu quando a gente chegar lá. Lá nós vamos nos encontrar e vamos acessar o céu juntos. Lá nós vamos poder ver Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias. Se eu achar o Adão lá, eu já vou sentar para trocar uma ideia com ele. Tem muita coisa que a gente precisa colocar em dia. Você vai poder encontrar os santos do Velho Testamento que vão estar lá esperando. Não dá tempo de eu falar isso aqui para vocês e mostrar os endereços bíblicos, porque o tempo é curto. Mas nós vamos nos encontrar todo mundo lá junto. Então, aonde estão as pessoas que partiram com Jesus? No paraíso. Diga para esses irmãos que partiram com Jesus, estão no paraíso. Tá certo? Eles estão no paraíso. Uma pergunta que todo mundo sempre faz: pastor, e como que eles estão lá? Estão dormindo? Se a gente considerar o texto de Lucas, eles não estão dormindo. Eles estão em atividade. Eles estão aguardando a nossa chegada lá. Amém, Jesus? Então, é nesse exato momento que a gente começa a entender o seguinte, então. O que isso revela? O céu é um lugar real. E o inferno também. A eternidade, inevitável. Nós vamos ter que chegar lá. Não tem jeito de fugir disso. Jesus descreve, dentro desse texto aqui, que há consciência após a morte. Nesse texto, as pessoas que partiram e estão no paraíso têm consciência, ninguém é zumbi. Ninguém está lá em estado de transe, morri, não. Se a gente considerar o que está escrito em Lucas, existe lucidez, existe sobriedade, existe consciência. Aleluia. Uma outra coisa que a gente vai vendo aqui, é que existe memória. Por que existe memória? Porque o rico está dizendo assim, pai Abraão, me ajuda, manda ele ir lá avisar os meus quantos irmãos?
5 irmãos, para que eles não venham para cá. Tem gente que só quer fazer a obra depois que está numa situação como essa aqui, gente. Você já percebeu que o ser humano ele precisa ser impactado com alguma coisa, às vezes para ele acordar? E às vezes é tarde demais. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Pai Abraão. E o pai Abraão responde assim, ó. Eles tiveram a oportunidade deles. Tiveram Moisés, tiveram os profetas. Não, pai Abraão, mas agora, se alguém ir daqui para lá, eles vão acreditar. Pai Abraão disse, se eles não acreditaram nem nos profetas, nem em Moisés, vão acreditar em alguém. Os corações duros, não tem jeito, não quiseram, tarde demais, era isso que ele estava dizendo, tarde demais. Escuta, o texto vai seguindo, e a gente vai aprendendo que o inferno não é simbólico. Jesus apresentou esse lugar como um lugar de tormento, e era por isso que o rico estava dizendo, pai Abraão, pede aí para o Lázaro, molhar aí o dedo dele na água, e colocar sobre a minha língua, porque eu estou no meio das chamas. Então quem partiu sem Jesus, está nessa condição do rico aqui. A partir de hoje você não vai querer partir sem Jesus mais. A partir de hoje quem estava longe de Jesus não vai querer ficar mais longe. Porque ou você decide, você quer ficar no paraíso ou quer ficar no meio das chamas. É com você. Para nós aqui é indiferente, porque nós não estamos nesse ambiente ainda. Mas quem já partiu, se pudesse falar de lá, porque não tem mais como falar. Ah, pastor, psicografia, mentira, não tem como. Não tem como, não tem necromancia, não tem hepatoscopia, não tem nenhum tipo de consulta a mortos que de fato revele que alguém pode falar de lá e trazer alguma coisa para cá. Não tem mais jeito, morreu, morreu. Partiu, já era. Agora só resta vir a eternidade. Não dá. Quem enganou você dizendo que pode falar com os mortos, que pode fazer, é mentira. Não tem jeito, a Bíblia diz que quem está lá não tem como acessar do lado de cá, não tem. E quem está aqui também não consegue entrar lá, não tem como. Quantos entendem isso, digam amém. Então, gente, a eternidade é inevitável. Nós vamos ver aí o sofrimento no inferno, nós vamos ver a separação eterna, está tudo aí dentro desse texto. Então, a gente entende que a Bíblia não erra quando diz que o inferno é real e também o céu. Vamos ver essa base bíblica, Mateus 25, 46. Joga esse texto para a gente. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna com Deus. Os ímpios irão para onde? O castigo eterno. E os justos irão para onde? A vida eterna. Para onde você está indo? Apocalipse 20, verso 15. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida, foi para um lugar gostoso. É isso? Foi para onde? No lago de fogo. O lago de fogo é diferente do inferno. O inferno é o ambiente. O lago de fogo é o juízo final, para onde será o destino depois de todos serem julgados no grande trono branco. Tá certo? Agora, para os justos, João 14, verso 2. Agora é a nossa vez. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês.
Você pode olhar para esse irmão e diga: tua casa está pronta lá. Quantos estão esperando a hora dessa chegada lá? Eu não vejo a hora. A nossa casa está pronta, está preparada. Oh, aleluia. Então, gente, as nossas escolhas na terra vão ecoar na eternidade. E ou se a gente pudesse pegar pessoas assim, levar elas à força, de repente se entrega logo. Porque tem gente que é mais liso que bagre, não é mesmo? Mais liso que quiabo, sempre está escapando, fugindo. E você conhecendo a verdade, essa pessoa às vezes não quer abrir o olho, não quer se entregar. E você dizendo: meu Deus, tem misericórdia. Podia estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Pelo amor de Deus. Aí o que Jesus diz para aquele homem, em Lucas 16, 25. As nossas escolhas, olha só isso. 16, 25. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. O que ele está dizendo aí? Quando em vida, você teve tudo o que você queria, você teve a oportunidade, inclusive, de querer ficar comigo, de querer se entregar para mim, de querer me servir. Você teve essa oportunidade, você teve tudo o que você quis. Só teve uma coisa: você não decidiu ficar comigo. Agora tem um camarada aqui, ele não teve nada, não teve coisa alguma, mas agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Pelo amor de Deus, isso me arrepia. Então, lembre-se que dá tempo, você está em vida aqui, você tem oportunidade aqui. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, pelo amor de Deus, decida isso. O rico não foi condenado simplesmente por possuir riqueza, não foi isso. O problema no seu coração endurecido, a sua indiferença e a sua vida com Deus. Esse foi o problema dele. Enquanto ele vivia, ele ignorou o sofrimento do outro. Lembra que eu disse que Deus nos abençoa para abençoar o outro? Aonde que o mendigo vivia? Na porta da casa do rico. Tinha vontade, tinha desejo de comer. O texto mostra o rico alimentando ele? Não. O texto diz que ele desejava comer o quê? As migalhas que caíam da mesa. Pelo amor de Deus, irmão. Quem sabe você é uma pessoa que veio aqui hoje, que já desejou tanta coisa e nunca ninguém te deu nada. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer: os céus te reservam coisas grandes de Deus. Deus está preparando o melhor para você. Se você chegou até aqui, viveu esse processo todo, vai viver o propósito de Deus. Ele ignorou o sofrimento, irmão, pelo amor de Deus. Viveu para ele mesmo. Eu quero profetizar que Deus vai te honrar muito. E você vai cuidar de vidas. Vai cuidar de almas. Porque tudo quanto você plantar, você vai colher. A Bíblia diz que se a gente der um copinho de água, não é mesmo? Já tem galardão no céu. Então, Jesus, quando ele confronta os discípulos, eu gosto quando ele diz assim: olha, eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive na prisão, vocês não me visitaram. Tive fome e vocês não me deram de comer. O que ele está dizendo assim? Escuta, andar comigo é também cuidar dos outros. É se preocupar com os outros, é abençoar a vida de alguém, é cuidar de alguém. Deixa eu te abençoar, meu irmão. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu orar por você. Deus tocou no meu coração de te abençoar com isso. Quanta gente que é mesquinho, coração duro. Irmão, deixa Deus falar o teu coração. Seja uma bênção na vida de alguém. Tudo isso nós vamos dar conta lá.
Nós vamos dar conta lá. E não tem para onde fugir. Eu duvido você encontrar um plano B. Não tem. Não tem. Ele desprezou literalmente a eternidade. Então, muitos vivem assim hoje. Estão preocupados com bens, distraídos com prazeres, frios espiritualmente, sem preparação nenhuma para encontrar com Deus. Para mim é mais importante a academia. Nada contra quem faz. Escuta, mas esse corpinho aí vai ficar aqui. Quantas pessoas que idolatram uma academia? Você deve fazer academia, mas ela não pode ser um Deus para você. Mais importante que a academia é Deus. Eu não posso deixar de ir para a igreja por causa de uma academia. Quantas pessoas que idolatram um time de futebol? Por causa desse time de futebol, ele não vai para a igreja, ele não cultua, ele não adora. Ele deixa tudo para ficar naquele jogo. Quantas pessoas estão presas numa novela? Deus me livre se eu perder o capítulo dessa novela. Hoje tem BBB, não posso perder. Ih, rapaz, acho que Deus está falando, hein? Tudo isso aqui não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Pode cuidar do corpo? Deve. Cuida desse corpinho aí. Cuida. Cuida mesmo. Precisa andar, correr? Cuide. Mas não troque nada. Não faça Deus se tornar segundo plano na sua vida. Aleluia. Quantos entenderam? Digo amém. Pastor do céu, essa quarta-feira eu só estou apanhando. Eu também. Estamos juntos nessa. Tá? Então a eternidade é construída pelas nossas decisões diárias. E eu estou indo para o final. O pecado, gente, ele oferece prazer momentâneo, mas produz consequências que são eternas. Escolhas temporárias, consequências eternas. Essa é a grande verdade. Tá? Vamos ver Gálatas 6:7. Olha o que Paulo está dizendo à igreja da Galácia. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quantas pessoas estão brincando, gargalhando, dizendo, não, para. Até vou para a igreja, mas eu não quero ser crente. Eu não quero isso. Eu quero ficar assim, eu quero ter minha liberdade. Ok. Tá certo. Uma outra coisa é Hebreus 9:27. E assim como cada pessoa está destinado a morrer uma só vez. Ó. E depois disso vem o quê? Depois que você morrer, meu irmão, não tem outra coisa. É julgamento. Está vendo como é que não é morreu e acabou? Não. Morreu, depois da morte, tem vida. Você vai ter que acordar para o julgamento. Vai ter que ressuscitar. Vai ter que estar lá. Sabe quem vai estar lá no tribunal? Lá no grande trono branco? Bin Laden. Você acredita que você vai ver o Bin Laden lá? Não vai, porque você não vai estar nessa fila. Essa fila aqui, do grande trono branco, é só para os ímpios. Os que partiram com Jesus vão para o tribunal de obra, vão para prestar conta. Tá? Inclusive, algumas correntes teológicas dizem que nós estaremos com o Senhor, vendo esse julgamento acontecer. Eu penso que será muito triste se nós olharmos durante o julgamento e vermos algum ente querido nosso que partiu sem Jesus. Não sei como que reagiríamos. Que tristeza seria isso. Tá? Então, gente, depois da morte não existe segunda chance. Diga para alguém aí, depois da morte não tem segunda chance.
Lucas 16, 26 diz que há um grande abismo. O rico, ele queria o alívio, o retorno, queria avisar a família, mas era tarde demais, não deu mais tempo. Uma das maiores mentiras do inferno é quando a gente escuta uma pessoa dizer assim, ó, depois eu me converto. Eu vou viver mais um tempo, daí eu vou para a igreja. Não, uma hora eu vou para lá, uma hora eu vou aceitar Jesus, uma hora eu vou me entregar. Uma hora é mentira. Pode ser que não dê tempo, e se você partir agora, quando você sair aqui fora. Eu assisti um jornal hoje de uma mulher que foi fazer um procedimento estético, entrou dentro da clínica, fez o procedimento, quando depois do procedimento saiu, teve uma parada e morreu, partiu. Foi lá para ficar mais bonita e saiu morta. Alguém chegou a ver essa reportagem hoje? Viu? Graças a Deus aí, me ajudaram. Escuta, quem garante o seu amanhã? Quem pode bater no peito e dizer, não, amanhã eu vou fazer isso? Até mesmo a Bíblia diz que quando eu for me reportar o amanhã, eu preciso dizer assim, ó, se Deus permitir. Agora você entende por que as pessoas dizem assim, não, se Deus quiser amanhã eu estou lá. Já viu que tem gente que diz isso? Quando alguém diz isso, ele está dizendo assim, se ele não permitir, meu irmão, foi-se. Ah, mas eu estou bem, pastor. Tá bom. E o tá bom é amigo do tá ruim. Tá? Então, depois da morte não haverá segunda chance. Não existe purgatório. Não existe. Tá? Não existe purgatório. Uma outra coisa que não existe é outra oportunidade lá. Não tem como. Depois da morte já era. Não tem reencarnação. Não tem oportunidade de salvação. Já era. É por isso que o Isaías 55, 6 deu para a gente um conselho. Olha o que o profeta Isaías está dando um conselho. Ó. Busque o Senhor enquanto você pode. Invoquem-no quando? Enquanto Ele está. Quando é que eu preciso fazer isso? Agora. Não é amanhã não. É agora, é hoje. Pelo amor de Deus. Sabe onde é o nosso destino? O céu. Enquanto o rico sofria, o Lázaro estava sendo consolado. Então, nós já sabemos que o céu é lugar de paz. Avisa esse irmão, diga, o céu é lugar de paz. O céu é lugar de descanso eterno. Tem gente querendo descansar aqui. Miqueias diz assim, ó. O profeta Miqueias diz assim, olha, levantai e andai, porque não será aqui o vosso. O nosso descanso não é aqui, gente. Aqui, enquanto descansa, carrega pedra. O nosso descanso é no céu. Lá você vai descansar. Vai viver com o Senhor, meu irmão. Tá certo? E tem gente que vive cansado, não é mesmo? Deita cansado e acorda pior. Lá não vai ter dor. Sabe? Aqui eu conheço alguns irmãos aí que vai descer do carro, até para descer do carro geme com dor. Eu escuto, fico olhando dizendo, meu Deus, quem será? Eu não vou nem falar para não chocar a pessoa. Eu não, irmão, eu já dou um pulo para o lado de fora. Senhor da glória. Eu sei que tem gente doidinha para pegar esse microfone aqui para falar o que não deve, né? Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro. Lá haverá apenas a presença de Deus. O céu não é fantasia, é promessa. Jesus morreu na cruz para abrir o caminho de acesso ao céu, gente. E eu encerro com esses textos e aí nós vamos orar. Lá no céu vai acontecer algumas coisas. Apocalipse 21 e 4. Olha o que vai acontecer lá. Ó.
e lhes enxugará dos olhos toda. Avisa esse irmão, diga para ele assim: ô chorão, lá no céu vai acabar suas lágrimas. Não haverá mais. Por que não haverá mais morte? Porque a morte é um demônio. E ela será a última a ser destruída. Acabou. Não vai haver mais morte. Nem todas estas coisas passaram para alguns dias só. Para todo sempre reinaremos com o Senhor. Compra a tua passagem hoje. Filipenses 3:20. Tem o GPS de onde você vai morar. Nossa cidadania, nossa cidade, em outras palavras, no entanto, vem de onde? Do céu. Avisa esse irmão, diga: você é de outro mundo. Fala para ele assim: é por isso que você é meio estranho. Você não é daqui, Joe. Você é um Joe de outro mundo. Ó, e de lá aguardamos olha aqui, ó, ansiosamente a volta de quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ficamos em pé. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração especial. Eu quero fazer alguns convites. Eu quero orar por pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus ainda. Pessoas que já foram na igreja. Pessoas que já frequentaram, mas nunca decidiram entregar sua vida de verdade para Jesus. E que hoje, ao chegar nesse lugar, sentiram Deus falando no coração delas: é agora. E a partir de hoje você está querendo entregar a tua vida para Jesus de uma vez por todas. Tem alguém que nunca fez essa decisão e quer fazer hoje isso? Pastor, eu vou me entregar para Jesus hoje. Essa é a oportunidade que Jesus está te abrindo. Você não precisa pagar nada. Já foi pago lá na cruz do Calvário a tua passagem para os céus. Tem alguém que precisa fazer essa decisão hoje? É só você levantar a tua mão, eu oro por você. Não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de abrir os 2 braços na cruz para te receber. Enquanto você vai decidindo no teu coração, irmão, nós precisamos guerrear, hein? Tem correntes do inferno segurando pessoas aqui, mas essas correntes vão se quebrando. O inimigo não vai prender pessoas mais, ele não vai segurar mais as pessoas. Deus está quebrando as cadeias hoje para dar liberdade para pessoas que precisam. Meu segundo convite é para quem já foi um dia um cristão, já esteve na igreja por algum tempo, mas decepcionado por coisas, problemas, situações, você parou. Mas hoje entendeu que precisa voltar rápido. Quem está fora da igreja precisa voltar hoje, e que quer voltar hoje, me dá um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Pastor, eu vou voltar hoje. Nossa, eu mal terminei de falar aqui, teve um coração que disparou aí. Parece que vai sair pela boca seu coração. Não tenha vergonha, essa é a decisão que vai mudar a tua história. Pastor, eu já sofri demais. Eu estou vivendo tanta situação e eu entendi que hoje eu preciso voltar.
Me dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Se você quiser agora, Jesus está te esperando. Você não pode ser coração duro. Você não pode ser como Lázaro foi, indiferente. Se preocupou apenas com a sua vida, com os seus bens, enquanto aquele mendigo estava à sua porta. Jesus está batendo na sua porta hoje, dizendo: deixa eu entrar na tua vida. Eu gostaria de convidar aonde está essa pessoa que precisa voltar para Jesus aqui hoje. Você que precisa voltar, me dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Enquanto você vai decidindo, eu quero orar por quem nunca entregou, mas quer voltar hoje para Jesus, que quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quiser, é agora. É a tua oportunidade. Depois que acabar esse culto, eu não vou orar por você. Se você decidir depois, não vai dar tempo de eu orar por você, porque depois eu já tenho oração aqui. Depois do culto tem uma oração que nós fazemos aqui juntos. Então aproveita, é agora que Deus está te chamando. Se você quiser, é agora. Pastor, mas eu estou todo virado, eu fiz tanta coisa errada. Pastor, a minha situação, não importa o que você fez, o Senhor quer mudar a tua história hoje. Tem alguém aqui para Jesus? Enquanto você vai decidindo aí, eu quero orar por pessoas que entendem que estão na igreja, mas elas estão se sentindo frias. Preste atenção. Pastor, eu estou me sentindo alguém tão frio. Eu estou me sentindo alguém estagnado. Parece que as coisas para mim foram perdendo sentido e eu quero voltar hoje para um renovo. Eu preciso de um renovo do Senhor. Se você estiver aí e está nessa condição, vem aqui, eu quero orar por você, para que o Senhor ative novamente a chama e o desejo pela presença de Deus. Se você estiver nessa condição, vem cá, eu quero orar por você aqui. Não tenha vergonha não, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer hoje. Jesus pode voltar hoje e você não pode ficar. Corre para cá se você estiver nessa condição, eu quero orar por você. Amém? Se você estiver tudo bem, ok, não há problema. Se o Senhor voltar hoje, nós vamos estar juntos. Mas eu queria orar por você, se você quiser. Eu volto aqui com quem ainda não entregou a vida para Jesus. Eu vou fazer mais uma vez só esse convite. Se você quiser, é agora. Tem alguém que precisa fazer essa decisão hoje? Vem cá, queridão, vem cá. Vem cá, vem aqui, pelo amor de Deus. Eu vi teu coração. Eu vi teu coração. O céu está em festa hoje por causa da tua vida. Você quebrou cadeias hoje aqui, você rompeu para poder chegar aqui. Já tem uma festa no céu hoje. Oh! Se te faltava coragem, olha aqui, alguém corajoso veio aqui. Tem mais alguém que precisa fazer isso? Pastor, agora eu vou. Eu estava com vergonha, eu estava me sentindo constrangido, mas agora eu vou romper, eu vou aí. Cadê você? Eu estou te esperando aqui, eu quero orar por você. Não sai daqui sem levar Jesus hoje. Sem entregar sua vida para Jesus hoje. Se Jesus voltar hoje, nós vamos estar juntos no céu. O paraíso te espera. O seio de Abraão te espera hoje. Eu quero falar com você que está em casa assistindo aí, que está parado, desistiu, mas agora através dessa ministração online, queimou teu coração aí, você está dizendo, eu vou levantar minha mão aqui do outro lado. Jesus está fazendo uma obra aí na tua casa, Ele está te recebendo aí na tua casa. Onde está a segunda pessoa que precisa fazer isso? É agora. Se você quiser vir,
oportunidade está aberta. Amém? Se você não quiser vir, que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Eu quero orar por ele. Vem cá, meu querido. Você vai estender tua mão para cá. Pai, o inferno perdeu esse moço. Se o Senhor vir hoje, ele vai morar no céu. Deus, essa família ainda vai dizer assim, ó, eu e a minha casa, nós e a nossa casa servimos o Senhor. Perdoa os pecados que ele já cometeu. Ajuda ele a vencer, Pai. Abre a porta dos céus e derrama as bênçãos celestiais. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. A partir de hoje, ele é teu filho, Pai. E o Senhor é o Deus, é o Pai sobre ele e sobre a vida da família dele. Abençoa a casa dele, o trabalho dele, a saúde dele, tudo, Pai. A partir de hoje ele te recebe como Senhor da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, queridão? Em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar. Queridos, nós vamos encerrar.